Olá pessoal, mais um vídeo, mais uma aula de informática. Vamos trazer para você falando de elementos semânticos do HTML. Vamos entender o que é esse elemento semântico, qual é a importância, qual é a utilidade disso para o nosso conteúdo, para o nosso material, para as nossas aulas aqui. Vamos seguindo, vamos falar agora dos elementos semânticos. Vamos falar, portanto, aí desses elementos semânticos. O que é, né? O elemento semântico descreve claramente o seu significado tanto para o navegador quanto para o desenvolvedor. Ou seja, quando a pessoa vai pegar um código ali já pronto, ele já vai entender o que se trata de acordo com o elemento que está ali. Bem como o navegador já sabe o que se esperar, né? Exemplos de elementos não semânticos são as div e span, né? Não diz nada sobre o que tem ali, mas ela faz uma função, mas ela não diz o que isso significa, né? Exemplo de elemento semântico é form, ou seja, automaticamente tudo que é form é um formulário. Table, você já sabe que é um artigo, ou seja, você já sabe que ali tem um artigo e um conteúdo. Enfim, esses conteúdos eles definem claramente, né? Vem ali pronto para a pessoa que está desenvolvendo, tanto para o navegador ele já sabe qual é que se esperar daquele conteúdo, tá bem? Muitos sites contêm códigos HTML, como por exemplo, aí nós temos aí a div, o id nav, div class head, div class footer, para indicar a navegação, cabeçalho e rodapé, enfim. Ou seja, é uma forma de tentar aproveitar, vamos dizer assim, né, os códigos lá de antigo, mas lembrando que existe as tags específicas, né, as tags nav, as tags div, footer, enfim, já tem essas tags, então você utiliza elas sem a necessidade da div, né. Em HTML existem alguns exemplos, em HTML existem alguns elementos semânticos que podem ser usados para definir diferente parte da página do seu sistema, do seu site. Como é o exemplo que a gente inclusive já viu aqui, né? Temos essa parte que representa um cabeçalho, isso aí já é, vamos dizer assim, algo pacífico, que todo mundo sabe. O nav, todo mundo que tem ali em nav são áreas de links de navegação, né? Os menus, essa sessão ela pode ser uma sessão toda, como pode ser parte, e esses artigos podem estar fazendo parte da sessão, e os asides são elementos complementares tanto da sessão ou do artigo, tá bom? E aqui o footer é o rodapé, todo mundo já sabe, e o navegador também entende quando você há essa especificação, essa definição, né, essa declaração do que está ali, então ele já sabe, tá bom? Elemento da sessão. Vamos entender o que é um elemento section, define uma seção do documento. De acordo com o documento HTML do W3C, uma seção é um agrupamento temático de conteúdo geralmente em um cabeçalho. Exemplos onde uma seção pode ser usado, ó, capítulos, introdução, novos itens, informações de conteúdo, página web normalmente pode ser dividida em seções diversas. Então, o seu sistema, a sua página, ela vai ter várias áreas de conteúdo. E aí você pode fazer utilizando as seções para fazer essas fragmentações de conteúdo. Ou você pode ter uma seção de capítulo, seção de introdução, seção de cada coisa. Então, cada um você pode adicionar uma seção dentro de seção pode acontecer também. Aí nós temos um exemplo aqui, ó, de seção. Por exemplo, né, nós temos aí, ó, secção 1, né, seção 2, duas seções no nosso exemplo. E aí, a impressão dessas duas seções, observe aí, observe que ela está sendo com a impressão normal, né, sem qualquer tipo de formatação, porque a gente já está apenas mostrando essa divisão, tá? Para o usuário, vamos dizer assim, para a pessoa que está acessando, para ele não vai fazer muita diferença para o usuário, né? Mas para o navegador e para a pessoa que está desenvolvendo aquele conteúdo, faz uma diferença significativa. Nós temos os elementos artigo, né? Esse elemento especifica essa tag em questão, tá? Essa tag aqui, ó. Ela é um conteúdo, né?
independente. E esse artigo deve ficar faz sentido para si, ele faz sentido por si só, né? E deve ser possível distribuí-lo independente do restante do site. Vamos imaginar uma coisa à parte. Você pode adicionar ali ele, né? E ele tem um quê dele tá ali. Exemplos, nós temos, por exemplo, postagens de fórum, ou seja, um fórum ele está no seu site, mas ele pode ser algo fora do seu site, vai funcionar do mesmo jeito, né? Umas postagens de blog, seção de comentários, cartões de produtos, né? Um anúncio, você pode colocar ali como um banner, né? De propaganda, alguma coisa do tipo, artigo de jornal, algo que está ali, mas ele por si só ele tem uma funcionalidade, ele é independente, tá bom? Então você pode, ou seja, para você que vai desenvolver, você já sabe o que vai estar ali e o navegador também já entende o que esperar do que vai estar ali a partir da abertura da tag. Aqui nós temos o código com alguns artigos e aí você pode ter vários, né? E aí nós temos ele aqui, a impressão dele, né? Lá no navegador, depois você pode parar e implementar, tá bem? Vamos voltar. Você pode parar aí depois do vídeo. Vou descer aqui, ó. Para nessa parte. Aqui, ó. Ok. E aí você pode ir digitando aí no seu editor, testando. Nós temos alinhamento. Alinhamento, né? Alinhando os artigos e as seções ou vice-versa. Você pode tanto ter o elemento, né? Específico o conteúdo do artigo e as seções, né? De um documento. Então, ou seja, elas podem meio que fazer uma combinação, tanto o artigo dentro da seção ou a seção dentro do artigo. Vai funcionar independente, vai funcionar, vai ter o mesmo efeito, basicamente, né? Não tem muita diferença da forma de uso. Elementos de cabeçalho, e aí nós temos o elemento head, né? E representa um container de conteúdo que fica na parte superior, na introdutória do seu site, da área de navegação. Geralmente é a parte principal, ele vem lá, normalmente contém lá, né? E aí os elementos que vem dentro é os títulos, né? Documento de título de cabeçalho, logotipo, ícones, informações de autorais do sistema, enfim, informações, contatos, enfim. Nota que você pode observar, você pode ter vários elementos de cabeçalho no seu documento HTML. Igualmente lá o seu rodapé, né? Você pode ter vários cabeçalhos, vários rodapés, enfim, são elementos que podem estar presentes em várias partes do seu sistema, tá bom? Aqui nós temos o exemplo, né, de um cabeçalho, ó, uma página, nós temos um artigo, ó, abre e fecha o artigo, e dentro desse artigo nós temos um cabeçalho, ó, um head, e segue os parágrafos sequencialmente, tá bom? Só para exemplificação aí, seria mais ou menos isso aqui, ó, ok? Eles podem estar dentro da seção, dentro dos asides, enfim. Elementos de cabeçalho, que a gente já viu. Vamos dar sequência. Os elementos de rodapé, idem como o cabeçalho lá, né? São documentos, vem no final, geralmente, lá na parte final, o rodapé, né? Final do documento. Normalmente ele contém, por exemplo, informações do autor, informações sobre direitos autorais, informações de contato, mapas, links de voltar para o topo ou para outra parte do documento e assim sucessivamente. Pode ter também estar presente em várias partes do seu documento HTML, tá bom? Assim como o cabeçalho, o rodapé também pode estar em vários. Pode ter um rodapé de cada seção, do artigo, do aside, enfim. Aí fica a seu critério para você estar desenvolvendo aí o seu site. E nós temos um rodapé, né? Ok, vamos seguindo. O que mais? Elemento nave. O que é a nave? A gente já meio que também, já está meio que pacífico para a gente aqui, né? Você já meio que já ouviu falar. Nave define um conjunto de link, áreas de navegação. Nave, navegação, né? Então os links, os menus vão estar geralmente dentro dessa seção, tá bom? Muito bacana, você pode trabalhar nele. Nós vamos trabalhar geralmente com listas, né? As listas, deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha aí, nós temos uns links ligando aí, ó, HTML, CSS, JavaScript e tal. E aí você vai verificar a impressão desse aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó, são os links, né?
os links para direcionar para outras páginas. Normalmente vai estar dentro da seção nave. Você pode também depois aí implementar o código e depois verificar, tá? Seguindo, temos também aqui o ACID, ou ACID. O que é isso? Esse elemento define algum conteúdo lá da sua página, do seu site, que é colocado uma espécie de barra lateral, é um auxiliar, né? Uma complementação de alguma coisa. Ele deve estar indiretamente relacionado ao conteúdo circulante. Hum, É como, imagine que no seu site tem um site de notícia, imagina, aí tem as notícias principais e essas notícias principais ela vai passando, né? E ela vai ficando ali tipo nessa seção, vamos imaginar assim, vai deixar ela na seção ou tem alguns destaques, alguns detalhes do conteúdo ali da página que você coloca nessa seção, tá bem? Aí fica a seu critério para desenvolver as suas páginas, tá bom? Aqui nós temos uma implementação, né? Um exemplo aqui no body, um parágrafo, e aí no WordSite aqui, vamos verificar lá o nosso exemplo, observe aqui, ó. Basicamente esse é o exemplo, que você pode parar o vídeo, implementar o texto e testar aí, tá bem? Vamos dar sequência, falamos aqui o segundo exemplo, né? Também, nesse caso aqui ele está com uma formatação, a gente já traz aqui um CSS, né? Está formatando o percentual, observe aqui, ó, nós estamos fazendo nesse caso especificamente, eu estou dizendo que essa parte, esse aside aqui, ó, daqui a aqui, né? Ele terá aqui, ó, uma largura de 30%, ele vai ter um preenchimento de 15, uma margem de 15, vai ter um espaçamento de margem de esquerda de 15 pixels, vai estar flutuando à direita, você vai jogar ele para a direita, e ele tem aqui o tipo de fonte, né? Font styles italic, o tipo de fonte itálico, e uma cor de fundo aqui, né? Vamos lá? Vamos ver como é que ele ficou. Observe como é que ele ficou aqui. Ele ficou recuado aqui, ó. Foi jogado para cá, ó. Com base lá na nossa formatação, você pode depois testar novamente, parar, refazer esse teste aí e implementar esse código aí, tá bem? Vamos lá para o elemento de figura, né? Figure e fcapito. Vamos ver aqui. Essa tag especifica conteúdo independente, como as instruções, diagramas, fotos, listagens de códigos e etc. Né? A tag fgCaption, o que ela faz? Fcaption, ela faz o quê? Ela define uma legenda para o elemento figura. Basicamente, ela vai descrever ali, você vai colocar a descrição do conteúdo dentro dela, né? E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, que nós vamos trazer lá, vamos trazer aqui o nosso exemplo. Observe que aqui nós temos o código, né, com uma imagem, observe, figura, né, ou seja, dentro daqui nós temos nós estamos referendo e mostrando, ó, vamos ter uma figura nesse espaço, um espaço, né, e aí nós temos a nossa imagem, que é pick-through, e aí nós temos um texto alternativo, nós estamos dizendo que ele que vai estar disponível aí, né, utilizando 100%, uma largura de um espaçamento, vou ocupar, e aqui nós temos a descrição dessa imagem, né? A tag, e aí nós estamos dizendo, na verdade, descrevendo o que é a imagem, né? É uma descrição da sua imagem. E aí o exemplo da impressão é isso. Observe, ela vai ocupar tipo toda a sua tela e embaixo aqui o conteúdo lá que está dentro lá, uma descrição da imagem em questão. Beleza, galerinha? É isso, né? O exemplo, você viu aí, então, portanto, o conteúdo de elementos semânticos são elementos que trazem um significado para o desenvolvedor, um significado para o navegador que está imprimindo, né? Executando os seus códigos HTML para você que é o desenvolvedor dela. Então, as tags semânticas é isso, elas trazem um significado nas divisões dos seus documentos. Se gostou do vídeo, deixa um like, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, ative as notificações. E é isso. Aguardamos no próximo vídeo.